Nós temos aí a possibilidade de um dos maiores especialistas de desenvolvimento pessoal do Brasil ser ministro da Saúde. Estamos falando do Dr. Ítalo Marcilli, da possibilidade dele assumir o cargo de ministro da Saúde e assim fazer um excelente trabalho, já que ele é um excelente gestor, um excelente psiquiatra. Ele entende todo o jogo político, entende todo o cenário geopolítico e isso pode trazer um enorme benefício para todo o Brasil. Eu tenho acompanhado algumas entrevistas dele, ele tem feito aí várias entrevistas, temos aí várias pessoas atacando ele, tentando queimar a sua reputação, mas essas pessoas elas não vão conseguir fazer isso. Por quê? Porque os argumentos delas são inválidos. O Dr. Ítalo é uma pessoa de extrema personalidade, uma pessoa madura, pai de 6 filhos, dono de uma empresa muito lucrativa. Então ele tem toda a estrutura necessária para poder assumir o cargo e assim fazer uma excelente gestão. Eu estou gravando esse vídeo justamente para poder apoiar essa iniciativa. Eu não sei, Dr. Ítalo não sabe se vai ser ministro de fato, porque isso depende do presidente da República, depende aí da decisão do presidente, mas só a possibilidade dele realmente ser ministro já fez com que os inimigos do Brasil realmente ficassem muito alvoroçados. Então isso já mostra que existe sim um aparelhamento no Estado brasileiro, de pessoas que não têm a mínima condição de poder realmente analisar, certos jornalistas não têm essa condição, e também de pessoas que já estão no poder, que são inatas para poder realmente estarem ocupando aquele cargo. E eu já até fiz um vídeo aqui há algum tempo falando sobre isso, sobre a importância da gente assumir um cargo da nossa altura, da nossa competência. E no Brasil existem pessoas assumindo cargos que não está à altura das suas competências. Então é nesse sentido que o Dr. Ítalo já expôs, ontem mesmo ele fez uma entrevista no programa Terça Livre, não sei se você acompanha o programa Terça Livre. Se você não acompanha, eu sugiro para você que você se inscreva naquele canal, porque lá você consegue de fato ter uma notícia clara, uma notícia verdadeira do que está acontecendo. E eu assisti toda a entrevista ontem e o Dr. Ítalo realmente se mostrou mais uma vez uma pessoa muito à altura do cargo que ele se propõe a ocupar para poder ajudar o presidente a governar, já que nós vemos aí que o presidente não tem apoiadores ao seu lado, são algumas pessoas apoiam, mas a maioria não está realmente envolvida no projeto do presidente. E todo esse cenário que está acontecendo, ele exige que pessoas de fibra, pessoas maduras, realmente tomem decisões acertadas, decisões firmes. Por quê? Porque se trata de uma população, mesmo daqueles que são contra o governo, a oposição, também fazem parte do Brasil, também vão se beneficiar do desenvolvimento do Brasil, da prosperidade que nós podemos criar, gerar a partir de decisões. E existem algumas pessoas que torcem para que essa prosperidade, para que esse desenvolvimento não ocorra. Por quê? Porque existem diversas razões, obviamente, razões desde psicológicas até razões das pessoas desejarem o poder, quererem o poder e fazerem de tudo para poder derrubar quem está no poder, que nesse caso é o presidente. Então isso faz com que haja um atraso no Brasil. E isso não é de agora, não é por causa dessa pandemia que está acontecendo, que ocorreu. E isso já vem de muito tempo. Eu também já gravei um vídeo explicando por que os brasileiros são tão divididos, por que eles têm pensamentos tão divididos. Você pode assistir esse vídeo, que tem mais ou menos 30 minutos, e isso é muito importante para que você tome consciência do que está ocorrendo e não simplesmente para que você assuma opiniões de pessoas inatas a opinar e assim talvez você incorpore essas ideias e isso pode prejudicar a sua vida, pode prejudicar a sua produtividade, pode prejudicar você. Por isso é importante nós tomarmos consciência do que está acontecendo.
eu não tinha essa consciência há alguns anos atrás, eu confesso para você, e de 3, talvez 4 ou 3 anos para cá, eu tenho realmente me preocupado em entender todo o cenário político. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida. E existe uma crença de que nós não podemos, então, comentar sobre política, sobre futebol e sobre religião. E essa crença, ela nos prejudica muito mais do que ajuda. Então a gente precisa quebrar isso, a gente precisa realmente entender isso. Por quê? Porque se trata da nossa própria vida. Apesar de nós realmente decidirmos o que fazer da nossa vida, o que fazer da nossa vida pessoal, profissional, nós temos um cenário, nós temos um ambiente externo que vai influenciar os nossos resultados. Prova disso é o progresso que os Estados Unidos conseguiu através de uma mentalidade diferente do Brasil, né, do brasileiro. Os americanos, os norte-americanos, eles têm realmente uma visão diferente das coisas. São pessoas mais amadurecidas psicologicamente e é claro que eles têm também os seus problemas, tem também a oposição lá que é muito forte, mas eles têm um senso moral diferente da do brasileiro. O brasileiro ele precisa criar essa visão, criar esse espectro e entender aquilo que é maldoso de fato, né? Aquilo que é ruim, aquilo que pode prejudicar de fato a vida dos cidadãos, para que ele possa então fazer esse discernimento, olhar para uma situação e ter um julgamento mais justo, né? No sentido de analisar realmente as ações, principalmente daquelas pessoas que ocupam o poder. Quando você vê, por exemplo, um governador tentando impedir que as pessoas trabalhem, que as pessoas tomem a decisão por elas mesmas, você percebe que existe alguma coisa errada. É como se o governador assumisse o papel de pai ou mãe daquele sujeito, né? Embora nós sejamos adultos, nós somos pessoas já adultas. Eu, por exemplo, tenho 41 anos de idade, quer dizer, eu já sou bem crescidinho, né? Eu tenho certeza que você também já é, porque a audiência aqui do Fox Live são de pessoas acima de 30 anos, então eu tenho certeza que você já tem esse discernimento, você já tem essa maturidade para poder realmente decidir por você mesmo. Então a gente não precisa de um papai Estado ou uma mamãe Estado para falar o que a gente precisa fazer. A gente já pode tomar as nossas decisões por nós mesmos. Então quando você vê pessoas impedindo as pessoas, outras pessoas, de trabalharem, de realmente fazerem essa escolha, você percebe que existe algo de muito errado. E tudo isso foi um processo que resultou nisso que nós estamos vivendo. Nós elegemos as pessoas que estão ocupando os cargos políticos, inconscientemente ou conscientemente. E se nós elegemos pessoas inaptas, significa que nós não fizemos o nosso dever de casa, que foi justamente de olhar, de analisar, de pesquisar sobre quem nós estamos elegendo para colocar no poder. Então, se nós vemos pessoas corruptas, se nós vemos pessoas imaturas, pessoas realmente não têm a mínima condição de ocupar aquele cargo, significa que nós elegemos essas pessoas. E é óbvio que agora nós estamos vendo aí o que está acontecendo, nós estamos vendo o resultado desse processo e a partir de agora nós precisamos então ter essa consciência política, ter essa consciência, se envolver de fato na política no sentido de entender, de analisar, de saber quais são os ministros que estão ocupando seus cargos, de entender quem é a pessoa que nós estamos elegendo, de entender aquele candidato à prefeitura, ao município da sua cidade, ver se aquela pessoa é uma pessoa honesta, se é uma pessoa que não tem treta, né? Se não está de treta, para que futuramente nós não venhamos a nos arrepender, como tem acontecido no caso de muitos governadores. Aqui em Minas, felizmente, nós temos um governador muito sensato, que é o Romeu Zema, e ele tem tomado decisões muito assertivas. E Minas, e se não me engano, o estado do Rio Grande do Sul,
estão saindo na frente na recuperação da tomada da economia nesse sentido e também das medidas, né, cabíveis, das medidas necessárias que precisam ser tomadas para poder começar a fazer com que as coisas voltem ao normal. Então muitos governadores poderiam tomar Minas como exemplo para realmente retomarem as atividades, sejam econômicas, sejam as atividades pessoais, né, que fazem parte da nossa vida. Tem muita gente que está sofrendo, né, psicologicamente, muitas pessoas entrando em depressão, tendo crises de ansiedade, e o Dr. Ítalo, como ministro da Saúde, se isso vier a acontecer, vai com certeza trabalhar nesse sentido. Eu acredito que vai ser uma das primeiras medidas que ele vai tomar, que é justamente trazer uma tranquilidade para a população, de fazer com que as pessoas voltem a ter esperança, coisa que não está acontecendo nesse cenário. Tivemos aí a troca de 2 ministros, o ex-ministro Mandetta e depois o ex-ministro Taixe, que, né, acabou pedindo para sair, né, ele pediu demissão. Por quê? Porque são pessoas que realmente eles tentaram fazer alguma coisa, mas depois que você entende quais eram as reais intenções dessas pessoas, embora o último ministro, né, ex-ministro Taixe, ele realmente tentou fazer alguma coisa no período de um mês e não conseguiu, ele tinha uma expectativa, não conseguiu atingir essa expectativa e preferiu sair. Então isso acaba realmente prejudicando o desenvolvimento do Brasil. A gente precisa de uma pessoa alinhada ao presidente, uma pessoa que realmente faça aquilo que o presidente quer que faça. Então, que é justamente a liberação, né, primeiro, a tranquilidade que as pessoas precisam ter e depois as medidas cabíveis, as medidas necessárias que precisam ser tomadas. É óbvio que existe sim, né, uma doença, um novo vírus que precisa ser tratado e está sendo tratado, mas ao mesmo tempo a gente precisa continuar com a nossa vida. Temos aí diversas doenças já existentes e que nós realmente acabamos convivendo com essas doenças, né? Então, essa nova doença, esse novo vírus, ele também não é diferente dos outros já existentes. Então, a gente precisa aprender a conviver com isso, tomar os cuidados necessários e continuar com a nossa vida. O que não pode é travar a economia. A gente não vive em 2 planetas, a gente vive dentro de um planeta, no planeta Terra, e a gente convive com diversas coisas que já acontecem. Nós temos a mudança das estações do ano, né? A gente convive com isso, a gente convive com várias mudanças que naturalmente vão ocorrendo, tudo no mesmo planeta. Então nós temos dificuldades, nós temos problemas, nós temos soluções para poder enfrentar esses problemas. Então não é tentando isolar o problema da nossa realidade, do nosso dia a dia, que vai fazer com que a gente consiga resolvê-lo. Não, a gente precisa trabalhar no sentido de continuar fazendo as nossas coisas, continuar tendo a nossa vida e enfrentando essa situação. É disso que se trata e as pessoas precisam entender isso. Não existe, é como se você tentasse resolver o seu problema financeiro, né? De repente você está com um problema financeiro e você parar toda a sua vida em questão desse problema. Não é assim que acontece. A gente precisa se alimentar, a gente precisa trabalhar para poder gerar a renda necessária, a receita necessária para que a nossa vida realmente funcione. A nossa vida é sistêmica, existem diversas áreas da nossa vida. E algumas vezes a gente vai dar mais foco numa área do que outra, isso é normal, mas a gente não pode separar essas áreas. A gente não pode separar a área financeira, a gente não pode separar a área conjugal, se você é casado, né, ou casada. A gente não pode separar a área da saúde, a gente não pode separar a área profissional, a gente não pode separar essas áreas, a área emocional. Então a gente precisa aprender a conviver com tudo isso, resolver cada problema que vai surgindo e tocando a vida. É assim que funciona
E as pessoas tentam, então, algumas pessoas tentam separar essas áreas, trabalhar elas, de isolar totalmente aquela área e focar apenas em uma. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis trazer aqui apenas esse cenário para que você entenda, e quis trazer também o meu apoio para que o Dr. Ítalo Marcílio assuma o Ministério da Saúde, que eu tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho, assim como ele tem feito como psiquiatra, como o maior especialista de desenvolvimento pessoal, um dos maiores especialistas de desenvolvimento pessoal do Brasil, assumindo o Ministério da Saúde. Seria realmente, né, algo esplêndido, extraordinário, se acontecesse. Tomara que aconteça, vamos torcer para que isso aconteça. Fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Até lá!